Olá, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 a 16 é o que a gente tem para hoje. Como sempre, a gente está parando o vídeo nesse momento para você ler, para você se inteirar com uma história que você conhece bem, é bastante conhecida, mas leia aí na sua versão de Bíblia, que eu vou depois ler na nova versão transformadora, que pode ser um pouquinho diferente, mas pelo menos você já se inteirou do que nós vamos conversar hoje. Então pausa o vídeo agora e Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 16. Voltando, o texto de hoje diz o seguinte: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou a trabalhar. Às 9 da manhã, estava passeando pela praça e viu ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que, no final do dia, pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Perguntou-lhes: por que vocês não trabalharam hoje? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Até aqui. Esse é um texto muito legal porque uma leitura desatenta, uma leitura sem olhar mais algumas coisas, vai nos dar um julgamento de cara do tipo: poxa, esse dono da propriedade aqui realmente é injusto. Quem trabalhou um dia de trabalho ganhou o mesmo de quem trabalhou poucas horas no fim do dia. É aí que tem um termo que eu sempre uso, né? A lindeza desse ensinamento sobre o reino dos céus, o reino de Deus, que é o que a gente está falando aqui nessa roda de conversa da temporada Casa Cheia, das famílias da IECUSP, neste ano de 2023. Então, é o que a gente tem agora, esmiuçar esse texto e tirar coisa muito legal para a gente. Bom, do que a gente vem falando, né? Esse aqui já é o nosso 11º encontro. Você não tem mais dúvida alguma de que o dono da propriedade é Deus aqui nessa ilustração sobre o reino dos céus. E a gente começa vendo no versículo 2 que é o seguinte: que aqueles que vieram trabalhar muito foram os primeiros a serem convidados a trabalhar, os primeiros a serem contratados a trabalhar, iam trabalhar o dia inteiro,
tiveram ali uma combinação de salário, uma moeda de prata para prestar serviço pelo dia inteiro. Os primeiros a serem contratados em qualquer situação geralmente estão numa situação melhor, eles foram os primeiros aqui a serem buscados. Faz sentido eles negociarem condições e valor pelo trabalho. O mais legal não, outra coisa legal é que depois os outros que foram contratados às 9 da manhã, às 3 da tarde, ao meio-dia e às 5, não tiveram uma negociação de trabalho por valor. Note que esses que estavam, como diz aqui em algum momento, desocupados, não tinham sido contratados, ou seja, estavam ali esquecidos, talvez nem esperança tivessem de trabalhar naquele dia. Esses que estão mais em uma situação mais desfavorável, não negociam salário, quase que aceitam a proposta do proprietário e o que vier lucro. Faz sentido isso. E o dono da propriedade, no verso 4 diz, contratou-os e disse-lhes que no final do dia, no final da jornada, ao final do momento de trabalho, lhes pagaria uma moeda, meia moeda? Não, lhes pagaria o que fosse justo. É isso, quando você já não tem esperança, meio que qualquer coisa serve. E essa turma aqui foi trabalhar por qualquer coisa que o dono da propriedade viesse a lhes dar. Eles não tinham expectativa. Ou melhor, talvez tivessem, se soubessem que os trabalhadores que trabalharam o dia inteiro ganhariam uma moeda de prata, muito provavelmente, e a minha aposta é essa, que se fossem perguntados quanto ganhariam, seria qualquer coisa menos que uma moeda de prata. Eu sei que o texto corre e no final, ao entardecer, tem aí um grande momento dessa história. Não é o principal, tá? A gente provavelmente vai para o capítulo 19 daqui a pouco ver mais contextualização sobre esse texto. Mas no verso 8, quando o entardecer chega e o dono da propriedade manda o seu capataz pagar a turma, ele começa pelos últimos, aqueles que trabalharam menos e, por justiça nossa, deveriam também receber menos. Só que aí começa a confusão. Verso 9 diz o seguinte: os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Eu tenho certeza absoluta que quem organizou a ordem do pagamento sabia o que estava fazendo. E quando esses que trabalharam por último, foram contratados por último e trabalharam muito menos, vêm e recebem uma moeda de prata, ou seja, o mesmo pagamento daqueles que trabalharam o dia inteiro, tem um problema aqui. E o problema se dá logo no próximo versículo. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, diz aqui a minha Bíblia e a sua, imaginavam que receberiam mais. Faz sentido isso. Ainda que o contrato tivesse estabelecido uma moeda de prata. É que a nossa ganância faz isso. A gente tem ali um contrato, uma situação pré-estabelecida, uma negociação clara. Trabalho o dia inteiro, uma moeda de prata. Com base em que eu vou esperar algo diferente agora? Olhando para o que ganhou uma moeda de prata trabalhando só poucas horas. Só que aí
quando eu imagino que a ordem desse pagamento da turma tinha um propósito e estava planejada, esse momento justamente faz o quê? Ele explicita a condição verdadeira no coração dessa turma. Porque imediatamente no verso 12 diz que aqueles que trabalharam apenas 1 hora, que os que trabalharam o dia inteiro reclamam, ainda que com condições contratadas, reclamam do proprietário. E fala lá, poxa, essa turma trabalhou muito pouco e ganhou o mesmo que eu. Verso 13, chega a vez do proprietário botar essa turma no seu devido lugar e começar a colocar a gente no nosso devido lugar. Calma, vai chegar em você. Verso 13 diz que o proprietário respondeu a um deles, amigo, eu não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por 1 moeda de prata? Resposta, que não teve. Eu concordei. Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou, um momento chave de revelação de intenções de coração, ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? Esse texto, dentro da luz do reino de Deus, traz claro que a recompensa para o trabalho no reino de Deus é uma só. E a recompensa se dá ao final da jornada. Ela não se dá nas condições de trabalho aqui, ela não se dá nas condições de vida aqui, ela não se dá na quantidade de milagres ou de infortúnios que a gente vive aqui. Isso tudo vai acontecer. Esse texto está trabalhando, essa recompensa está trabalhando a ideia da recompensa final, do que cada um de nós ou daqueles que aceitarem o convite para a festa, que estiverem na festa, operando sua fé, esperando o noivo com as roupas corretas, ele está revelando esse tipo de recompensa. E a recompensa, independentemente de quem, de quanto trabalhou, de quanto se dedicou, de quanto fez, de quanto foi perdoado, é uma só. É o convite de venha bendito do meu Pai, venha para as moradas que eu preparei para vocês. A gente está falando aqui de salvação, e a salvação dentro da nossa experiência religiosa, do entendimento que a gente tem usando a Bíblia como regra de fé, é a mesma para cada um. Para cada um não, é a mesma para todos na nossa corrida comunitária. Ah, Cristiano, mas eu corri mais, mas eu me dediquei mais, mas eu fiz mais, mas a minha semente deu 30. Não, Cristiano, mas a minha semente deu 60, mas a minha deu 1000, mas a minha deu 1. Então, o dono da propriedade vai fazer a justiça dele e vai dar a mesma recompensa para todos nós. Não espere uma casa de 3 andares para você e um casebre para o seu irmão. A recompensa é a mesma para todo mundo. E você só consegue olhar injustiça nesse ponto de vista quando, primeiro, você olha para o outro, em vez de olhar para si próprio. E quando você enxerga o outro de uma forma superior, talvez com inveja no seu coração, enquanto a gente devia, na verdade, se alegrar que a recompensa foi igual para absolutamente todos. Eu lembro, claro, e você lembra também da história, do momento final dos 2 ladrões ao lado de Jesus no momento da crucificação. Poxa, Cristiano, mas aquele ladrão que hoje, naquele mesmo dia, estaria com Jesus no paraíso,
deve ter levado uma vida de horror até aquele momento. Tal sorte foi que ele foi crucificado. E como assim, no finalzinho, nas últimas palavras, ele foi recompensado como eu? Então, é que entre você, eu e o ladrão da cruz, quando aceitamos o convite, quando confessamos a Jesus, a diferença é nenhuma. A recompensa vai ser igual, porque nós somos todos iguais. Pecadores, dependentes de 100% da graça e por aí vai. Mas sabe que esse texto aqui, que ele cai como uma forma, cai no estômago com um gostinho de injustiça. Ele precisa ter ajuda, porque na verdade vem numa sequência do capítulo 19, quando Jesus conta outras duas histórias muito importantes. Uma está no 19:16 e a gente vai até o 19:30. Olha que interessante. No verso 16 do capítulo 19, Jesus começa a contar uma história que diz o seguinte, que um homem veio a Jesus, um homem rico, com a seguinte pergunta. Eu vou fazer uma encenação aqui da voz de um homem rico, tá? Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Aí Jesus fala assim, por que você me pergunta o que é bom ou me chama de bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom, Deus que está no céu. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Volta agora o homem rico. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Homem rico de novo. Tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Pausa. Pensa o naipe dessa pessoa que chega para Jesus perguntando o que mais deve fazer para herdar a vida eterna, dado que ele já faz tudo, dado que ele gabarita a lei. Imagina isso. Resposta de Jesus. Se você quer ser perfeito, ou seja, mais de tudo que você está fazendo, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então o rapaz ouviu isso e foi embora triste, porque tinha muitos bens. O homem rico, o jovem rico dessa história, ele sabe qual é a recompensa. Ele sabe o que ele está buscando, que é vida eterna. Ele só não sabe o que fazer, qual trabalho fazer na vinha para receber a moeda de prata. Ele sabia a moeda de prata. A moeda de prata aqui é vida eterna. Ele só achava que tinha um tipo de trabalho, que era ele cumprir todos os mandamentos. Só que ele é surpreendido com a resposta de que ele deveria vender todos os seus bens. Calma, aqui Jesus sabia que ele era dono de muitos bens e toca, na verdade, no ponto nevrálgico dele. Talvez se ele estivesse falando Jesus comigo e com você, falaria para fazermos outras coisas. Talvez falaria, Cristiano, deixe de trabalhar tanto. Fulano, pare essas suas idolatrias doidas. Ele sabe onde pegar. Só que o esforço não é vender tudo e dar aos pobres. O esforço é vem e segue-me. E quando a gente tem muita coisa, quando a gente está ligado a muita coisa, quando a gente está envolvido em muita coisa fora do reino de Deus, a gente não vai conseguir se livrar disso e seguir Jesus. Agora, olha o resto. O jovem rico sabia a recompensa, não sabia o que fazer. Continua a história. Então Jesus disse aos discípulos, Jesus estava com seus discípulos, eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus.
Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Quem pode ganhar a vida eterna? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas, isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Olha agora o oposto do homem rico. Então Pedro disse: Jesus, deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? O jovem rico não sabia que tinha que seguir Jesus, mas sabia a recompensa. Pedro, representando os discípulos, sabia o que tinha que fazer, mas não sabia a recompensa. E Jesus responde no 28, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, ou seja, quando o reino de Deus se cumprir na volta de Jesus, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa e irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Por que esses textos estão todos ligados? Nós precisamos saber qual é a recompensa. E a gente tem que ter uma noção bem bacana de que a recompensa é igual para todos, como um sinal maravilhoso de bondade, de justiça, de graça do dono da propriedade. Você e eu devíamos ficar felizes da vida que aqueles que trabalham no vinhedo, e aqui trabalhar no vinhedo não é fazer mais ou menos, não é cumprir como o homem rico, como o jovem rico, mais mandamentos ou menos mandamentos. Trabalhar no vinhedo é uma coisa só. Deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Eu não consigo florear, até porque é difícil para mim também esse texto. E eu não consigo minimizar o impacto da orientação de Jesus dizendo: deixa tudo, deixa a família, deixa para trás casa, propriedade e me segue. Eu não sei se eu consigo fazer isso, eu não sei nem se consegue, se você consegue fazer isso. Eu não sei nem se alguém tem a possibilidade não, a coragem de fazer. Mas eu sei que a gente tem que seguir Jesus e tentar se livrar de tudo isso. A boa notícia é que o homem rico, ainda que se achando perfeito, ele tinha muito a fazer. E os discípulos, sabendo que não eram perfeitos, também tinham uma coisa a fazer, que é deixar tudo e seguir Jesus. Tem deixar tudo no sentido prático? Muito provavelmente, eu acredito que a Bíblia é um livro prático também. Tem deixar tudo no sentido figurado, de passar a dar mais importância para a mensagem do reino, de passar uma vida com mais atenção à mensagem do reino. Eu também acredito nisso. Eu não sei como é que eu vou resolver esse texto depois que eu parar de gravar esse negócio e ouvir isso aqui de novo. Também não sei como é que você vai resolver. Eu sei que tem uma boa notícia aqui. O Deus gracioso, justo, perfeito, tem uma recompensa igual para todo mundo. E se a sua lamparina está com óleo reserva, um pouquinho mais que o meu, a minha menos que o seu, mas se eu estiver atento, eu vou entrar nas bodas do Cordeiro. Se a sua roupa estiver perfeitinha, a gente já falou que não é a roupa física, mas talvez um coração como
aqui dos homens que acharam que ganhariam mais, tinha inveja. Se essa inveja foi lavada, ela foi lavada pelo sangue completamente. Independentemente se ela estava muito suja e precisava de muito omo, ou se ela estava só com uma manchinha e você achou que precisava pouca. Não, roupa com muita mancha e roupa com pouca mancha precisa do mesmo tratamento. E o sangue dá o mesmo tratamento para todas. E, enfim, não depende do meu esforço, não depende como aqui do homem rico e também não depende do que eu vá fazer. Depende apenas de eu crer no convite para o reino e de crer na mensagem da cruz e estar preparado para esse dia de receber a recompensa. E prepare-se, você vai receber a recompensa completa. Assim como eu, mesmo se achando não merecedor, indigno, não olha para o lado não, olha só para você e para o que vem com a recompensa nas mãos. E até a próxima.